Todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008 e, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, os vereadores se reúnem nessa manhã com técnicos da Prefeitura para a realização de uma audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal referentes ao terceiro quadrimestre de 2007. Essa audiência é realizada sempre na Câmara Municipal a cada 4 meses. É o momento em que a administração municipal faz uma prestação de contas referentes ao período. As explicações são sempre dadas pelo secretário responsável pela pasta, que é o senhor José Luiz Rovedilho. Só lembrando que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV por cabo, pela Rádio Cultura M e também pela Web TV, através do site www.câmaraaracatuba.com.br. Nesse momento, estão presentes no plenário apenas o presidente da Casa, o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, o vereador Mário Mardegan e também o secretário da pasta. E eu passo a palavra agora ao presidente da Casa. Audiência Pública de Finanças, 29 de fevereiro de 2008. Senhoras e senhores, bom dia. Nesta data será realizada a primeira audiência pública do exercício de 2008, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. A referida lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 168 da Constituição, equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim, nessa oportunidade, o prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, que por estado de saúde não está presente, enviou o nosso secretário da Finanças, José Luiz Rovedilha, e ele fará, em obediência à legislação, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2007. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do secretário de Finanças, estabelecemos o seguinte critério: o secretário fará sua exposição em até 1 hora, se necessário for. Concluída a exposição do secretário, o membro do Poder Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, assim como os demais participantes dessa audiência pública, poderão fazer suas perguntas relacionadas aos assuntos. Ô, Gilberto, você manda convite para o Ministério Público, para o Judiciário? Pela lei, é obrigado a estar presente. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas e o prefeito municipal terá 5 minutos para suas respostas. Ou, no caso, o secretário. Nesse momento, passamos a palavra aos secretários de Finanças Públicas do município de Araçatuba, José Luiz Rovedilha. Bom dia, presidente da Casa. Bom dia, vereador Mário Mardegan, autoridades presentes, pessoas que nos assistem, pessoas que nos ouvem. Bom dia a todos. Comparecemos a essa Casa de Lei para que, em audiência pública, possamos demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo relativo ao terceiro quadrimestre do ano de 2007. Nos termos estabelecidos pelo parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos que fizemos a publicação no dia
de ontem dos quadros relativo a artigos 52 e 54 da lei. Primeiro ponto que destacaremos aqui é o desempenho da arrecadação municipal. No período de setembro a dezembro de 2007, ingressaram aos cofres do município, Prefeitura e DAIA, 74,7 milhões de reais, dos quais 28,6 milhões de reais como receitas próprias e 46,1 milhões de reais a título de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 38,28% da receita disponível foram geradas no próprio município e 61,72% por transferências constitucionais e voluntárias. A gente fazendo um comparativo com o mesmo período do ano de 2006, o terceiro quadrimestre de 2006, que o município arrecadou naquele trimestre 74 milhões, e dos quais 26,7 como receita própria e 47,2 a título de transferências constitucionais e voluntárias, a gente faz um comparativo, nós afirmamos que tivemos um aumento de 6,91% nessas receitas. Especificamente no ano de 2007, a receita acumulada montou 240,1 milhões de reais, sendo 88,7 como receitas próprias e 151,3 de transferências constitucionais e voluntárias. Comparando com o ano de 2006, do qual a receita acumulada foi de 225,9 e sendo 83,6 de receitas próprias e 142,2 de transferências constitucionais e voluntárias, observamos um crescimento de 6,13 na receita própria e 6,39 nas transferências constitucionais e voluntárias, apontando um crescimento global de 6,19%. Especificamente, quanto à Prefeitura, no terceiro quadrimestre de 2007, a sua receita foi de 59,6 milhões de reais. E no ano de 2007, a receita foi de 199,6 milhões de reais. E comparando com a de 2006, que foi de 188, nós tivemos um crescimento de 5,92%. O Departamento de Água, no terceiro quadrimestre de 2007, teve uma receita de 15,04 milhões de reais. E no ano de 2007, a receita foi de 40,5 milhões, que comparada à receita de 2007 de 37,4, o departamento cresceu em arrecadação 8,19%. Segundo tópico, a execução orçamentária. As despesas totais do município no quadrimestre montaram 79,08 milhões de reais para uma receita de 74,7 milhões. As despesas liquidadas no exercício de 2007 montaram 230,7 milhões para uma receita de 240,1 milhões de reais. Enquanto que no exercício de 2006 a despesas liquidada totalizou 221,2 milhões para uma receita de 226,1 milhões de reais. Despesas com o pessoal. Com o pessoal ativo e inativo, os gastos do período de janeiro a dezembro de 2007, aqui a gente trata no ano, chegaram a 96,9 milhões, representando 41,39% da receita corrente líquida. E conforme estabelecido no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, podemos afirmar que a Prefeitura não chegou nem perto do limite prudencial, que é de 51,3%. As despesas com inativos e pensionistas totalizou 4,7% da receita líquida por cento, bem distante do limite de 12% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Departamento de Água, no período de janeiro a dezembro, teve um gasto de 14,3 milhões de reais com o pessoal, que está informado dentro dos percentuais também já anteriormente informados. Das dívidas do município. Especificamente com relação a restos a pagar, a Prefeitura, do montante de 20,5 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, o município pagou 17,8 milhões, inscreveu 17,9 milhões, e hoje nós estamos com um montante de 20,6 milhões de reais. E nós temos de disponibilidade financeira para quitar
rezas a pagar um montante de 21,1 milhões de reais. Ou seja, nós temos reserva suficiente para cumprir com as obrigações desses rezas a pagar. Já a dívida consolidada líquida do município, ela apontava para um valor de 222,5 milhões de reais no final do exercício de 2006, representando o percentual de 100,03% da receita corrente líquida. E já no exercício de 2007, a nossa dívida consolidada monta o valor de 209,4 milhões, representando um percentual de 89,38% da receita corrente líquida. Ou seja, nós reduzimos em valor e reduzimos em percentual. Despesa com educação. O município deveria aplicar no mínimo 25% em despesas das receitas com ensino fundamental, com infantil e especial. A prefeitura aplicou 25,75%, equivalente a 35,3 milhões de reais. Especificamente quanto ao Fundeb, a prefeitura deve aplicar com o pessoal no mínimo 60%. E a prefeitura aplicou 99,58%. As demais despesas, 40, o limite máximo de 40%, nós aplicamos 0,42%. As outras despesas estão totalmente incorporadas aos 25%, quer dizer, a gente paga o pessoal no Fundeb e investe nos 25% os outros gastos no ensino. A saúde, o município, de acordo com a emenda constitucional 29, deve se aplicar no mínimo 15% da receita resultante de impostos e transferências em ações de serviço público de saúde. A prefeitura aplicou no ano de 2007 um percentual de 18,69%, equivalente a 25,6 milhões de reais. Senhor presidente, vereador, autoridades, com isso a gente demonstrou e explicou o macro da situação financeira e das despesas do município no terceiro quadrimestre de 2007. Cláudio Cir. Cláudio Cir, só o documento da imprensa. O que está do lado dele, Cláudio Cir. Não manda folha, não. Nossa, trabalha com a gente. É o Matias. Já pegou. É o Matias. Esse momento, presença do presidente do Departamento de Água e Esgoto, Léo Holland Jr., também do Márcio Couto, Departamento de Finanças, diretor de Finanças do Departamento de Água e Esgoto, do Claudecir, do Planejamento, Matias, da Imprensa, e nosso secretário Antônio Matias, assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, Claudecir Fernandes, diretor de Planejamento, e o nosso secretário de Negócios Jurídicos, Flávio Antônio Pandini. Diretora de Comunicação, Roselana Tolentino. Calma, Mário, não falei nem seu nome ainda. Vereador Mário Bardegan, José Luiz Rovedilha. Do quê? Reginaldo Campana. A partir desse momento, os membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, como os demais presentes, está aberto a pergunta e o secretário aberta a resposta. Nenhum interessado querendo se manifestar, encerro a audiência pública de finanças de 29 de fevereiro de 2008. Cumprimos a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal no ano de 2008. Todos vocês que nos acompanharam através do rádio, da televisão e da internet, tenham todos um bom dia e uma ótima semana.